ex-presidente eleito Geraldo Alckmin declarou que os nomes que irão compor a equipe de transição de governo serão anunciados na segunda-feira, dia 7 de novembro, depois da reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o processo já começou com a equipe do novo governo buscando alternativas para obter um crédito extraordinário ao orçamento de 2023. Vamos falar sobre a composição e planejamento do orçamento da União com o advogado, economista e membro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, Alessandro Azzoni. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Karina. Bom dia, Vitor Brown. Prazer sempre estar com vocês aqui ao vivo. Prazer é nosso. Bom, a gente sabe que durante toda a campanha eleitoral, o então eleito presidente Lula disse que iria acabar com o teto de gastos, que era contra a lei do teto de gastos, como bem sabemos. E aí eu quero saber do senhor, essa PEC da transição, que flexibiliza o teto de gastos, pode colocar em risco a situação fiscal do país? Karina, sim, é uma situação muito delicada. A questão do como foi criado o teto de gastos, ele foi criado justamente em 2016 porque havia um crescimento muito grande em questão das despesas públicas em relação à correção da inflação. Por exemplo, se pegasse 97 a 2016, praticamente ultrapassava 850% o aumento do orçamento público em relação a 300%, que seria a correção do índice inflacionário no mesmo período. Então, essa exacerbância da questão do orçamento, que vinha sendo aumentado gradativamente em face dos 2 anos de recessão de 2015 e 2016, que a receita caiu, então nada mais justo do que você tentar fazer uma maneira de você equilibrar esse orçamento para que não houvesse um crescimento tão desproporcional enquanto processo inflacionário. Então isso travou praticamente 20 anos, com revisão a cada 10, essa questão do teto de gastos. Então o teto de gastos hoje seria uma segurança para justamente manter as reservas internacionais aqui dentro. Vamos dar um exemplo. Isso seria como se fosse você na sua casa, que você tem seu orçamento e você consegue gastá-lo dentro do seu planejamento, ou seja, você não tem que se amparar no cartão de crédito, num cheque especial ou em outros limites para poder sobreviver um mês. Isso te dá segurança justamente para aumentar seu score bancário. É a mesma coisa na questão do teto de gastos. Toda vez que tentou se mexer no teto de gastos, houve uma precipitação dos investidores estrangeiros, a bolsa caiu e automaticamente o dólar disparou, justamente por causa dessa insegurança fiscal. Agora, doutor, o senador eleito Wellington Dias, que foi um dos coordenadores da campanha de Lula, diz que a equipe de Lula prevê um aumento real do salário mínimo no ano que vem, um aumento real de 1,3% ou 1,4%, ou seja, com ganho acima da inflação. O senhor acha que é possível viabilizar essa proposta? Eu penso assim que essa questão do orçamento, mexer num orçamento que não é dele, então essa proposta orçamentária já passou pelo plano plurianual de 4 anos, já passou pela LDO, já teve as leis de diretrizes orçamentárias, ele já está baseado em todos os programas de governo, tanto praticamente de 5,7 bilhões de reais que já foram praticamente disponibilizados dentro das suas dimensões entre ministérios e com seus programas, tem tudo já enquadrado. Agora, fazer uma alteração disso para você começar a mexer nessa questão de aumentar o salário, realmente ele teria que fazer uma manobra muito grande de você desativar alguns programas. Eu acho que assim, a questão da PEC eu acho muito difícil conseguir uma aprovação, ainda mais que ele tem um Congresso praticamente totalmente desfavorável, então tem uma posição mais de direita, então quer dizer, fazer uma aprovação de uma PEC que requer 2 turnos, nas 2 casas, com 2/5 das 2 casas, eu acho assim, é muito difícil você fazer uma aprovação dele. Eu acho que vai ser muito difícil ele conseguir fazer uma aprovação de uma PEC que aumente o teto, ainda mais num tema tão polêmico como esse. Já foi difícil para o Bolsonaro, quanto mais para a questão do presidente Lula, que vai ter uma oposição muito grande no Congresso.
Então, a questão seria ele tentar fazer um remanejamento de alguma política interna para sobrar recurso para que ele possa compor essa questão do aumento do salário mínimo e mesmo mantendo a manutenção dos R$600 para o Auxílio Brasil, que vai virar Bolsa Família. Cristiano, a sua pergunta. Doutor Azzoni, bom dia. O senhor vê como opção em relação ao aumento de gastos, aumento do teto de gastos, a possibilidade de quê? De realização de algumas reformas, como a reforma administrativa, que é tão falada e não acaba sendo colocada em prática em nosso país? Não, ela é vital. Eu acho que a questão da reforma administrativa hoje, ela se torna vital. Se você não fizer essa questão da readequação administrativa para se sobrar recursos efetivamente, você não vai conseguir fazer. Mesmo que você quebre a questão do teto, você vai continuar tendo um vazamento muito grande e você cria uma estabilidade fiscal muito grande. Hoje, com o cenário que nós temos hoje, vamos dizer hoje, nós temos o teto de gastos, com a previsão de correção de 7,20%, que é o índice de inflação permitido para a correção do orçamento. Isso significa dizer assim, eu tenho que fazer minha lição de casa, eu tenho que fazer corte. Não podemos aumentar tributos porque a gente já tem nós já temos uma carga tributária altíssima, por isso que a reforma tributária está demorando para sair, porque ela mexe muito nessa questão. Você vai fazer uma reforma tributária pensando no meu orçamento que está deficitário, ou eu vou fazer minha reforma tributária pensando em atividades econômicas, expandir e aliviar a carga tributária do empresariado para voltar a produzir. Essa é uma situação. A outra é a reforma administrativa. Se eu não fizer essa adequação da reforma administrativa para me sobrar espaço para que eu possa fazer novos investimentos em infraestrutura ou até em outros tipos de investimentos, como em questão social que o presidente Lula está querendo fazer, ela provavelmente vai fadar a ter mais gastos e você vai romper o gasto e vai continuar com esse endividamento. Por isso que eu acho que, nesse sentido, a reforma administrativa ela tem que ser mexida. Eu sei que é um calcanhar de Aquiles para todos os governantes, porque você mexe com o funcionalismo público e você tem que deixar ele de uma forma mais eficiente, eliminando algumas. Uma questão, por exemplo, nós temos vários programas internos que já tem dentro do próprio administrativo que tem que ser revistos, que foram abertos por governos passados e tem funcionários que foram mantidos dentro desses programas porque eles não podem ser desativados. Então, acho que tem que ter uma composição nisso para você fazer uma readequação de todo esse administrativo para justamente você sobrar caixa para que você possa fazer um novo planejamento orçamentário nesse sentido. Doutor, desde o resultado aí das eleições, a gente tem observado o mercado brasileiro positivo, a Bolsa tem subido, o dólar caído. Já era previsto que isso fosse acontecer e a tendência deve ser essa ainda? Sim, eu fiz essa análise durante todo o processo eleitoral. Toda vez que me perguntavam, eu sempre fazia essa análise. Não existia uma ruptura nesse sentido, como nós tivemos no passado. O mercado, os investidores já estavam muito tranquilos dessa posição entre Lula e Bolsonaro. Então, poderia ver que quando você tinha a expansão de um ou de outro, até a questão da vitória do Bolsonaro com um número muito mais alto e o risco de encostar um no outro ou até o Bolsonaro ganhar a eleição, ela automaticamente não mudou o cenário, não houve especulação no dólar, não houve especulação dentro de bolsa. Os únicos dois mercados que aqui foram atingidos foi Petrobras e Banco do Brasil, justamente porque são instrumentos de política econômica que provavelmente o governo Lula deve mexer por causa da questão dos preços dos combustíveis, isso deve mexer na questão de dividendos e distribuição de dividendos da Petrobras. E a questão do Banco do Brasil, que também vai virar um fomentador para aquele programa de endividamento das famílias ou até um braço de fomento para o micro e pequeno empresário. Então, isso, aí vai questão vai ser, provavelmente, eu acredito, deve ser juros subsidiados, que deve diminuir a questão da distribuição de dividendos. Então, se olhar esse movimento das bolsas, essas duas estatais puxou a questão do Ibovespa para baixo, foram esses dois momentos. Mas eu já sentia um lado positivo, por uma questão do mercado internacional também é favorável para nós. Como o Paulo Guedes falava, e isso é um raio-x do que nós tínhamos antes do processo eleitoral, nós tínhamos um mercado praticamente, a Europa praticamente estagnada, com problemas inflacionários, com uma desaceleração muito grande.
ainda mais agora com o inverno, que essa questão dos preços dos combustíveis, a pressão do gás, deve desacelerar a economia, tem um processo inflacionário, então isso deve afetar os resultados da economia, como as suas empresas lá dentro. Os Estados Unidos ele tem uma economia muito forte, muito sólida, mas só que ela está sofrendo um processo recessivo. E agora, inclusive, esse aumento dos juros, a única coisa que eu acho que os Estados Unidos pode prejudicar um pouco o nosso mercado, em questão de fuga de capital de investidor estrangeiro, é esse aumento para 4% da taxa do Treasury americano. Isso é uma rentabilidade muito grande em dólares, isso pode ter uma fuga de capital para esse sentido de aproveitar esse investimento. Mas o Brasil hoje é um país que tem uma relação amigável com com todos os países, não tem uma situação de guerra, de conflito na nossa região, na América Latina. Nossos países, assim, se você olhar para a América Latina, o Brasil é o único que tem uma economia pujante. Então, todos os investidores nesse sentido olham para o Brasil. Então, os fundos, os investidores devem vir para cá naturalmente. Isso era um cenário que já vinha sendo desenhado. Então, independente de quem ganhasse, teria um resultado muito positivo com essa entrada de capital. Por isso que eu acredito que essas oscilações, elas se deram de uma forma, a questão do mercado, do câmbio, está cada vez o real se valorizando, é justamente por essa questão, eu acho que inclusive dessa tranquilidade e esse até o ingresso de capital, eu acredito que deve estar entrando por causa do movimento externo. Pois é, Alessandro, aproveitando que você falou do cenário global, né, da situação de outros países, a gente sabe que a inflação brasileira está menor do que em outros países, o mundo inteiro enfrenta ainda as consequências da pandemia, mas isso foi muito explorado até pela equipe do próprio presidente Bolsonaro durante a campanha, a situação econômica do Brasil, que é melhor na comparação com outros países, em termos de inflação, mercado de trabalho, crescimento econômico, o senhor falou agora da recessão nos Estados Unidos, dá para dizer que o governo Lula recebe o país numa situação econômica confortável, ou pelo menos promissora, que indica melhora que um país que já vem num rumo de crescimento? Recebe sim. Nós temos hoje a quarta menor inflação do mundo. Então, chegamos a um pouco mais de 4%. Tudo bem que agora nós temos reajuste do preço dos combustíveis, porque houve uma puxada lá fora, mas nesse sentido deve afetar um pouquinho, deve dar uma freada na deflação que nós vimos tendo constante por 4 meses subsequentes. Pode ter ainda um impacto, como o aumento não foi uma coisa gradativa, uma coisa tão alta assim, que afete o resultado. Havia alguma reação, podemos ter alguma coisa positiva na questão de índice de preços, mas nada que venha a alterar esse cenário. O processo inflacionário interno está controlado, mas o que nós temos hoje é uma questão de um processo social muito grande. Temos uma diferença social muito grande. Tem pessoas numa situação de miserabilidade e pessoas com uma situação mais tranquila. Então, esse eixo praticamente abriu muito. Então, esse reequilíbrio tem que ser refeito justamente para você corrigir essa desigualdade. Hoje nós temos pessoas que realmente têm habitação, têm casa própria, mas não tem aqui como dentro de casa. Ela busca auxílio em programas sociais. Então, nesse sentido, essa correção tem que ser feita, porque não adianta nós termos um resultado positivo com uma desigualdade tão grande dentro do Brasil. E a questão da próprio endividamento, tem que reduzir um pouco essa questão. O governo do Lula vai pegar um endividamento muito grande, acima de 70% do PIB, é uma coisa muito grande ainda. Então, ele vai ter que fazer um reajuste nesse sentido, ainda mais que o orçamento já vem com essa questão dos tetos, precisa fazer uma nova composição nisso para tentar reduzir esse endividamento do Estado. Advogado e economista Alessandro Azzoni, mais uma vez, obrigada. Excelente final de semana para o senhor. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês, da Jovem Pan, ainda com nobres apresentadores como vocês. Obrigada.